Fala pessoal, aqui é o Lendo em Movimento. Estamos aqui para mais um vídeo no canal. Desta vez vamos avaliar o resultado de Vivara do primeiro trimestre de 2025. Vem comigo, se você não é inscrito no canal, pelo amor de Deus, se inscreve agora, deixa o joinha neste vídeo, confira os outros vídeos do canal, tem muitas análises de empresas por aí. E vamos sem enrolação para a tela do Fundamentei, onde nós usamos grande parte dos vídeos, mas claro, a maior fonte é o RI da empresa, mas no final, especialmente destes vídeos de primeiro trimestre, nós avaliamos aqui, damos a nota, né, avaliamos lá a tabela clássica que eu comentei, que contém os resultados do histórico, né? Então, isso fica para o final do vídeo. Bom, vamos abrir a apresentação e o press release. Hoje eu tenho bastante coisa para falar para vocês. Vivara é uma empresa que tem uma apresentação muito boa, por assim dizer, tanto do da apresentação de resultados, quanto do press release. Então, eu tenho coisas interessantes para mostrar aqui. Nos outros vídeos eu sempre exploro muito o press release, mas eu estou usando mais o press release, aprendendo isso aqui com as vídeos, de mostrar mais umas sacadas que eu tô tendo de insights e eu acho interessante mostrar para vocês. Então, vamos focar muito nas questões que eles mostram na apresentação, eh, na apresentação de resultados, mas temos algumas coisas que nós podemos detalhar no press release e é para isso que nós iremos utilizar hoje, tá? Então, resultados do primeiro trimestre de 2025. Essa é a videoconferência de resultados que a Vivara solta para os seus investidores. E vamos aqui para as principais mensagens. Bom, primeiro, foi um, foi um resultado muito interessante da Vivara, mas tem alguns pontos de atenção aqui que eu quero deixar claro para vocês. Primeiro, que a receita bruta ela cresceu, o EBITDA veio bom, o crescimento no lucro líquido veio interessante, teve uma evolução fabril que foi muito boa para a empresa, né? Não vou ficar lendo aqui, nós vamos ver nos números de forma específica daqui para frente. Bom, vamos primeiro com a expansão de lojas, né? A expansão de lojas veio um pouco tímida nesse primeiro trimestre, foram apenas 4 aberturas, lembrando que a empresa tem um guidance de abertura de 50 lojas no ano inteiro, então ela tem que acelerar esse processo nos próximos trimestres, mas a evolução aqui dos pontos de venda desde o primeiro trimestre de 2025 foi claro. Ele aumentou 13% trimestre contra trimestre, especificamente passou de 406 lojas para 461 lojas, com uma expansão forte das lojas Life, que é onde a empresa está focando um pouco da sua expansão. Lojas Vivara têm crescido e os quiosques aqui com uma baixa, né? Na verdade, eles diminuíram de tamanho ao longo do tempo aqui. Nós vamos dar uma olhada para eles também. Bom, existe um projeto internacional, não foi falado muito sobre esse projeto, nem mesmo no press release, mas existe um plano já de expansão internacional. Eu enxergo a Vivara como uma futura VEG das joias aqui no Brasil, que pode abocanhar esse mercado que é fragmentado também lá fora. E ela está começando com esse projeto piloto lá no Panamá. Vamos esperar da empresa dar mais notícias sobre as operações desta loja. Bom, dito isso, a empresa tem presença nacional em 100% dos estados brasileiros, por mais que alguns estados, por exemplo, aqui o Acre, tem uma loja só, mas mesmo assim é uma presença já da empresa que consolida aqui, principalmente no centro-sul do Brasil, com maior presença, mas tem uma boa presença aqui no Nordeste, e pode ser a segunda área mais relevante da empresa, né? E assim por diante. A empresa tem boa representatividade no Brasil todo, isso revela que a empresa tem uma operação complexa para lidar aqui, tem que lidar com estoque, já que é uma empresa de varejo. Não podemos esquecer disso. Então, aqui um pouco da receita por loja, né, ou seja, por canal, eles chamam assim, né? Bom, nas lojas físicas nós tivemos um crescimento, nós não, né? A Vivara teve um crescimento de 16% na receita bruta, e a preocupação que veio dos quiosques, por mais que os quiosques eles diminuíram de tamanho, essa receita caiu muito. Mas boas notícias é que loja Life cresceu muito,
acima, despontou, né? E as lojas Vivara também teve um crescimento interessante e as vendas digitais cresceram aqui também, mostrando que a empresa consegue vender digitalmente bem, relativamente bem. É, que não representa ainda grande parte da receita, mas já ajuda, né? Hã, e a receita líquida veio 20% acima, tá? Um número que veio interessante também é as vendas nas mesmas lojas, né? Ela cresceu de 9,6 para 10,1, né? E isso é também um dado positivo. As pessoas têm buscado as mesmas lojas para comprar os produtos de Vivara. Bom, beleza. Aqui ela dá um pouco dos destaques, nós vamos ver isso um pouco lá no press release, mas, essa representatividade de receita por canal, na verdade de lucro, essa coisa toda, mas um dado interessante é que 77 lojas, elas estão com um comportamento maduro, acrescentando aí 6 milhões de faturamento médio, isso é muito bom. Essa representatividade das lojas Life é muito grande, né? Isso já está dando uma virada aqui com o Vivara, né. As lojas Vivara antes era o que representava a maior quantidade de vendas, agora está na lojas Life. Então, natural, eh, já que é um negócio que ainda dá mais dinheiro para a empresa precisa focar, mas ela precisa dar uma atenção para as outras áreas também. E aí, o o o o same store sales é maior que nos lojas Vivara, né, as lojas são mais maduras, é um negócio mais maduro por estar em maior existência, né. Lojas Life está em operação desde 2011, Vivara está aí desde 62, então, eh o crescimento de Vivara é interessante também. Bom, aqui eles mostram um pouco do digital. O digital cresceu 8,6% versus o primeiro trimestre de 2024, foi muito interessante. Crescimento das vendas OMS, a participação da categoria Life no mix de vendas é de 40%, né? E aí 12% de participação nas vendas totais é uma representatividade interessante do digital, visto que tem empresas que não conseguem vender digitalmente. Eu lembro uma de cabeça aqui que é a Grendene, né? Impressionante como a Grendene não consegue vender pela internet de jeito nenhum. Isso aqui é uma linha relevante da empresa. A empresa precisa continuar crescendo esses números, porque esse é o futuro. Esse é um dos futuros do varejo. Acho que você precisa ter disponibilidade do seu canal onde a pessoa está. Se a pessoa está fisicamente, temos lógica para você. Se você está só no digital, que é uma opção da empresa, da pessoa, nós também temos disponível para você comprar. Eh, e aqui passamos um pouco para uma questão um pouco mais operacional da empresa, que é o lucro bruto. Deixa eu abrir minha anotação, e a minha anotação contém um pouco da definição de lucro bruto, que eu sinto que às vezes eu posso trazer uma coisa mais clara, a não ser tão expositivo. Não somos tão expositivos porque temos interpretação, temos que classificar a empresa lá dentro do Fundamentei. Então, tem todo um expositivo sim, mas também interpretamos esse resultado. Mas, o que que é o lucro bruto? Lucro bruto é basicamente o dinheiro que a empresa ganha com as vendas, depois de subtrair os custos diretos de produção ou de aquisição de produtos. Então, aqui no caso de Vivara, o que que ela precisa adquirir para produzir suas joias? O ouro, a prata. Então, depois que tira todos esses custos, inclusive esses custos de produção, paga salário dos caras que trabalham nas fábricas e por aí vai, o que sobra, antes de pagar outras despesas que vêm abaixo, que são aluguel, salários da sede administrativa das pessoas que trabalham aqui no RI, por exemplo, né? Isso é o que se chama lucro bruto. E a margem bruta, basicamente, né, ela acompanha, ela é uma porcentagem do dinheiro de cada venda que se transforma em lucro bruto. É uma métrica super importante porque nos diz quão eficiente a empresa é em transformar vendas em lucro antes de outras despesas. Então, note que a margem bruta da empresa ela é muito alta, tal qual como o VEG, né? VEG, eu lembro que apresenta um lucro bruto, uma margem bruta muito alta também. Isso é uma coisa muito interessante. E quanto maior essa margem aqui, meu amigo, mais ela vai poder arriscar ir para baixo e, e mais vai sobrar para o lucro líquido. Então, basicamente, é
é esse o conceito de empresas que são, que estão no ramo bacana. Existem ramos e ramos. Ramos de farmácia, por exemplo, não tem isso daqui, mas um ramo onde você produz um produto, onde você, precisa adquirir um um produto e você transforma esse produto em outra coisa, tal qual que Vivara transforma em joia, daí você tem uma margem bruta mais alta. Então, a margem bruta, ela sofreu um pouco, neste trimestre, ela saiu de 68,2 para 67,9. Eu quis trazer um pouco do porquê eles trazem esse gráfico, que é super interessante, que é esse bridge. Bom, primeiro tem essa eficiência do custo médio de vendas, né, é o custo direto de venda, então, não perdeu mais porque ele foi bem aqui, eh dado a margem comparável. Só que o trimestre ele teve alguns impactos, digamos, não recorrentes e, eh, evidenciam um pouco dessa queda da margem. Eu quero deixar isso um pouco mais claro para vocês. Bom, aqui, no on-off produto importado, isso aqui é impacto de produtos importados. Isso ajudou a reduzir a imagem. Não são custos diretos com importação. Por exemplo, se a empresa tem que importar o ouro, entrou aqui nessa linha e aí, acabou, como é um custo direto com a fabricação do produto final que a empresa vende, afetou aqui na margem. E tem esse HC da fábrica. O que que é isso? É um custo relacionado à sede da fábrica e impactou na margem final. Então, houve um custo específico com a fábrica deles, que está lá em Manaus, e também impactou bastante na margem. É isso basicamente que está explicando aqui neste texto. E, olhando aqui pelo menos uma notícia boa aqui nesse slide, é que a produtividade deles na fábrica aumentou muito, principalmente com produtos Life. Então, eles saíram de 11.000 produtos produzidos por dia para 23.000 produtos produzidos por dia, e aí tem essa taxa de refúgio. Essa taxa de refúgio é basicamente a taxa de desperdício deles, é a taxa de produtos que vão acaba voltando para a linha de produção, porque eles passaram com alguma irregularidade. Então, é uma taxa de desperdício que também caiu, principalmente do quarto tri para o primeiro tri. Nota que desde o terceiro tri aconteceu alguma coisa na fábrica que eh, isso piorou muito, mas outra coisa interessante é que eles praticamente dobraram a quantidade de funcionários. Headcount é isso, é o número de pessoas trabalhando na fábrica. Então saiu de 364 para 679. Então, isso pode ter uma comparação, né, pode ter relação com essa melhora no KPI da fábrica, mas não foi só isso, né, houve outras mudanças de chave lá dentro para que esse número melhorasse. Então, eh eh Então, aqui, mostra um pouco do lucro líquido e da margem líquida, porque houve essas questões extra operação no trimestre que atrapalharam de olhar para a margem ajustada. Então eles trazem aqui o comparável e traz, na verdade traz o ajustado, né, e traz aqui o que seria se não tivesse que ajustar. Então, eh o EBITDA veio muito forte esse trimestre e a margem EBITDA cresceu aqui 3 pontos inclusive, né. Então eles deram uma segurada aqui nas despesas de vendas com linha de pessoal, né. Teve um redimensionamento corporativo realizado em 2024, então isso aumentou aqui o EBITDA da empresa e naturalmente o lucro líquido também veio bem interessante. Ele aumentou mais de 100%, imagino que deve ter tido algum não recorrente aqui no primeiro trimestre. Essa informação eu não tenho, mas imagino que com o avanço do canal nós teremos histórico, né, de trimestre após trimestre do que aconteceu. Aqui eu não pesquisei o que houve, mas fato é que o lucro líquido veio muito forte. É que se não tivesse que tirar os extraordinários, o lucro ainda veio
ainda melhor. Então, vamos prosseguir. Teve outros destaques. O CAPEX ele veio bem menor, então isso aqui a gente já viu, né? Nós já vimos que não teve eh, grande abertura de lojas do quarto tri para o primeiro tri de 25, então o CAPEX veio bem pequeno mesmo. Nem em reforma de lojas eles estão mexendo. Nós vamos ver o detalhe desse CAPEX lá no press release. Isso daqui eu vou explicar no press release. Isso daqui é uma coisa que você e eu, investidor, temos que dar uma olhada. Sempre é importante. Importante olhar se a empresa está gerando um caixa operacional, se não está, e que teve um consumo. E, inclusive, isso impactou nisso daqui. Nós vamos ver isso com um detalhe lá no press release. Bom, e aqui as perspectivas, né? Eu acho que o texto pode estar pequenininho aí para vocês, mas o que eles apresentaram aqui, basicamente. Segundo trimestre tem sazonalidade muito importante para a empresa de varejo, isso aqui é muito importante. Dia das Mães já passou e o Dia dos Namorados, que foi na semana anterior, dia 12 de junho. Hoje eu estou gravando esse vídeo, acho que hoje é dia 19 já, ou é dia 18, né, dia 19, que foi o feriado. E então a empresa espera ter um bom segundo trimestre com essas datas que são mais sazonais. Prepararam o time deles lá com o time de vendas para explodir de vender nesse Dia das Mães, muitas joias, por aí vai. E aí, a empresa continua com essa questão de portfólio de luxo acessível, inovação do portfólio atual, tem a questão dos estoques, né, essa gestão dos estoques e a expansão do parque de lojas, entre 40 e 50 lojas neste ano, que é o que a empresa está querendo expandir. Já começou o ano muito lento nessa expansão, precisa melhorar bastante nos próximos trimestres para conseguir alcançar o guidance que eles estão propondo. Bom, aqui é a dinâmica do estoque. Nós já vimos isso lá na apresentação institucional. Eles pareciam ter um problema de estoque muito grande e pareceu que a pessoa chegava na loja, queria um produto, não tinha o produto. E eles acabavam perdendo venda. E quando esse estoque teve um aumento significativo, eles passaram a vender mais. E eles estão explicando aqui que eles começam até a redistribuir produtos entre lojas. Então, se eu tenho esse produto aqui numa loja e tem uma loja próxima que vende mais que essa loja, eu mando esse produto que está parado para lá e ela vai vender lá, porque ela tem mais giro de vendas. Historicamente, é isso que eles explicam aqui. Então, eles acabam derretendo aí esse produto de giro lento, né, aproveitando do metal para a fabricação de produtos melhor giro, né? Eles têm essa questão também de pegar um produto que não vendeu muito, tal, eles pegam tudo, derrete e usam para e aproveitam isso para fazer outras peças que têm melhor giro. Então, a empresa está melhorando nessa gestão de estoque, essa dinâmica de estoque e eh, imagino que isso aqui já foi uma coisa que melhorou no NPS lá, na apresentação institucional, melhorou, em receita, tanto nas lojas Life, né, que foi muito importante essa virada, mas senti falta disso, desse número, um pouco lá no primeiro trimestre. Sinal de que eles não medem o NPS, trimestralmente, ou eles não acompanham, e aí eles têm uma surpresa todo final de ano, né. Imagino que foi isso que aconteceu lá em 2023. Pô, o NPS estava em 89, ele baixou para 75, o que está acontecendo? E eles tiveram esse plano, de 2 anos, esse pacote de 2 anos que eles já estão fazendo. Uma das coisas que eles fizeram foi esse redimensionamento da companhia, né. Então, eh mas aqui sobre o estoque está claro, né. E aí acaba, e aí vem aqui um pouco do consolidado. Então a empresa veio aqui muito interessante até a última linha. Ela cresceu a receita em 20%, cresceu o lucro bruto no mesmo patamar, perdeu apenas 0,2 bips aqui, né, então foi um decréscimo mínimo que ela explicou muito bem lá o porquê, principalmente por causa de aumento do custo de fábrica e a questão do custo de produtos vendidos, do custo de produção, né, do custo médio de produção. O EBITDA veio com aumento de 54%, ou aqui vamos olhar sempre para o ajustado, né, na verdade
nas bases comparáveis e até faça até mais sentido, talvez. O lucro líquido veio com esse aumento expressivo, mas, se olhar para a margem líquida também teve esse aumento expressivo, não tem jeito, e que a margem líquida veio em 21%, com certeza deve ter acontecido alguma coisa lá no trimestre anterior, mas uma coisa que eu quero salientar aqui com vocês, que eu já vou explicar. Geração de caixa operacional negativa. Ela consumiu caixa ao invés de gerar. Isso daqui nós iremos olhar com atenção na, no próximo, no press release. Aí eles mostram aqui o EBITDA, né? Mostra aqui o lucro líquido de acordo com esse GSF, né? E aí acaba aqui com esses dois anexos. Bom, vamos para o press release. Deixa eu dar um zoom aqui, porque eu sei que está pequeno para vocês. Aí também foi demais, né? Acho que aqui tá bom. Bom, aí eles vêm com textos, vocês já sabem como é que funciona o press release, mas aqui os destaques, né? Tudo beleza. E eu vou mostrando para vocês. Aqui é aquele mesmo gráfico que a empresa mostrou, gráfico não, tabela, que a empresa mostrou por canal, né? Então, deixa eu ver. Não, acho que o zoom tá bom aqui. Então, vocês olham que quiosques, talvez a gente pode interpretar que foi por conta da redução de lojas. Mas uma coisa muito interessante que a empresa faz é que ela começa a explicar a receita bruta por canal por cada linha. Então, aqui nas lojas físicas, aqui nós conseguimos até ver que a abertura de lojas Life está muito mais acelerada do que a de Vivara. E isso é muito relevante para a empresa, porque live é a questão do momento para a Vivara e ela está surfando nessa onda. Imagino que elas devem equiparar aqui em quantidade de loja e eles devem dividir mais. Talvez eu faria isso, mas por enquanto o foco está em lojas Life by Vivara. E aqui, o quiosque diminuiu de 11 para 14, comparado ao trimestre, de 14 para 11, na verdade, trimestre, trimestre contra trimestre, uma diminuição de 3, mas a abertura líquida está em menos 12, né? Então, aquilo que eu estava falando para você sobre o guidance, né? Eles precisam melhorar sobre esse ponto, se eles quiserem bater o guidance de abertura de lojas, né? E aí, olha o que acontece. Eles explicam a receita bruta por canal de cada linha. Então, começa com lojas Vivara, aqui eles até falam, mostram aqui uma foto da loja lá no Panamá, bem interessante, né? Provavelmente um shopping, bem bonita a loja, né? Eu não sei se aqui ele explica um pouco sobre essa loja no Panamá. Acredito que não. Lendo aqui rapidamente, não vi nada sobre o Panamá que a gente pode seguir. E vem a questão com as lojas Life. Olhando para a tabela, a gente já tem essa interpretação do texto aqui toda. Basicamente, o faturamento em lojas Life cresceu muito, em lojas Vivara cresceu, mas não foi tão para isso tudo. É, e foi positivo a abertura de lojas também de lojas Life. Beleza. E aí eles seguem para as vendas digitais, e aí acabou. Não tem mais o quiosque. Então a empresa pode passar a continuar fechando os seus quiosques, ela nem quis detalhar no seu resultado, alguma coisa pode estar acontecendo, mas imagino, eu não consigo trazer uma interpretação válida, porque eu mesmo não sou um cara de muito de ir em shopping, de comprar em shopping, então eu não consigo explicar assim para vocês se fechar quiosque é de todo negativo para a empresa, mas fato é que o quiosque de alguma forma está trazendo um resultado para a empresa. Então, se fechar tudo, as lojas Life e Vivara tem que compensar de alguma forma, né? Aqui, a receita por categoria. Aqui eu achei interessante mostrar uma coisa que a apresentação de resultados não trouxe, é que o press release trouxe. Então, por isso que é interessante dar uma olhada para os dois. Então, olha só o crescimento de joias, 14%, aqui de Life, que são as joias Life, né, 13%, relógios com 25% de crescimento expressivo, acessórios cresceu mais ou menos aqui, serviços também cresceu mais ou menos. E aí o que eles explicam aqui na categoria de relógios é que houve uma maior disponibilidade de estoques em lojas, e especialmente relógios dessa categoria premium. Isso aqui mostra
aquele trabalho de gestão de estoque que a Vivara está tocando. Então, cara, relógio, nós vimos lá na prestação institucional. E às vezes não é nem os relógios da Vivara, são relógios de, de fornecedores externos. Exemplo, Tommy, Lacoste, Adidas e por aí vai. Então, às vezes o cara não leva porque o relógio não está lá. Então, um cara de alto padrão, chega na Vivara, ele, talvez ele não esteja procurando por um relógio, mas ele vai comprar uma joia. Ele vê um relógio top, o cara quer levar. Mas se o relógio não está lá, ele não vai ser despertado. Imagino que essa gestão de estoque está ajudando muito a empresa aqui. A Life, explicado pela adição de 53 novas lojas, natural, né? Então, é, é, aqui eu gostei muito de trazer essa receita por categoria aqui, achei interessante. E aqui a receita crescendo os 20%, como nós já vimos lá no início da apresentação. Aí eles mostram a categoria de lojas por categoria, né? Aqui faltou a legenda, né? Não sei o que, que é cada cor, né? Ah, tá aqui a legenda, né? Mas devia expandir. Não, não sei. Não sei se é isso não. Mas beleza. Vamos pra cima. Ai, que beleza. Aqui dá uma virada. Aqui eles já mostram o que nós já vimos com detalhe lá. Não vou ficar aprofundando por aqui. Vimos o bridge, vimos KPIs da fábrica lá, que o gráfico tá até maior, né? Tá dando para ver com mais profundidade aqui o que eu estava mostrando pequenininho lá na apresentação. E aqui as despesas operacionais, né? Então, o que a empresa estava explicando para chegar numa receita líquida interessante é que ela segurou bastante aqui com frete, achei isso interessante. Teve aqui uma despesa com marketing menor, outras despesas com vendas também veio menor. Aluguel e condomínio veio um pouquinho maior, natural, já está abrindo mais lojas, o pessoal cresceu aqui pouco, mas eu imagino que esse crescimento foi mais em detrimento da quantidade de pessoas contratadas para as lojas novas, né? Então achei esse crescimento ok. Frete achei interessante, a empresa está conseguindo fazer uma gestão melhor de suas entregas, né? Despesas com marketing também, né? Às vezes eles estão revisitando contratos com influencer ou com alguma coisa de marketing, e eles deram uma boa segurada nesse primeiro trimestre também. Bom, eh, isso aqui era outra coisa que eu queria mostrar para vocês de forma específica, e o EBITDA veio bem bom, né? Então, o resultado financeiro aqui pesando um pouquinho, né? Um aumento de 27%, natural. Depreciação e amortização veio no mesmo esquema. E teve alguns outros não recorrentes aqui que não acho que nenhum impacta a nossa vida como investidor tanto assim, quanto eu quero mostrar para vocês em seguida. Aqui dá para ver que no primeiro trimestre teve um efeito não recorrente de despesa operacional muito grande, né? Então, eh, e aqui chega na linha que eu queria mostrar para vocês. Primeiro, o CAPEX. Bom, o CAPEX teve esse decréscimo de 75%, então em novas lojas eles praticamente não investiram nada, é, um decréscimo de 75%, formas de manutenção também. Em fábrica, eles, na verdade, eles focaram o CAPEX em fábrica, então teve um aumento de custo aqui, de investimento, na verdade, de 100%. Em sistemas também caiu e teve esse outros aqui. Então, ah, vale destacar o pontual aumento da fábrica, né? Então, houve uma aquisição de maquinário para a melhoria de qualidade e velocidade produtiva. A empresa ah, afirmou aqui e justificou por que teve esse grande aumento somente em fábrica e, claro, né, os 19 milhões de CAPEX, 44% menor, foi por causa da menor quantidade de inaugurações de lojas. A empresa vai precisar acelerar com certeza o seu, a sua abertura de quantidade de lojas se ela quiser cumprir com o guidance que ela estipulou lá no início do ano. E aqui nós viemos com endividamento. Bom, deixa eu mostrar para vocês primeiro a geração de caixa. Bom, a geração de caixa, como vocês podem ver aqui, ó, ela veio, vamos pegar aqui das atividades operacionais, sem considerar o CAPEX.
ela veio em 163 milhões consumidos. Bom, e o que que é o caixa operacional? É o dinheiro gerado ou consumido pelas operações principais e rotineiras de uma empresa. Então, isso aqui é o coração da capacidade da empresa de gerar dinheiro para se sustentar. Então, consumir esse caixa, ele pode ser um pouco preocupante. Por quê? Nós temos aqui pelo menos uns 3 motivos para considerar esse consumo de caixa de 173 milhões negativo, coisas preocupantes. Primeiro, causa problemas de liquidez na empresa, porque se é uma geração de caixa, pensa no caixa como uma pô, sobrou dinheiro lá do líquido, a empresa vai somar com o caixa que ela tinha e, esse dinheiro vai ficar disponível para ela fazer as coisas que ela precisa fazer ao longo do trimestre. Então, se a empresa consumiu o caixa, inclusive consumiu um caixa maior do lucro que ela gerou no trimestre, ela pode passar a ter dificuldades com o pagamento de conta de curto prazo, como salário, aluguel, fornecedor, mesmo que ela esteja dando lucro contábil. Então, o investidor precisa entender muito bem essa linha, porque a empresa pode estar dando lucro contábil, mas ela está passando dificuldade na geração de caixa, e ela pode, inclusive, aumentar aqui o seu endividamento por conta disso. Tá? Então, vamos continuar explicando sobre isso daqui. Ela causa problemas em sua sustentabilidade operacional, porque ela vai precisar de outras fontes de dinheiro para honrar seus compromissos de curto prazo. Então, se a empresa ela consome esse dinheiro aqui, ela não tem dinheiro para pagar suas, seus custos de curto prazo, e aí ela passa a depender de um empréstimo, talvez ela tenha que vender ativo, ela tenha que emitir ações e por aí vai. Alguma coisa ela vai precisar fazer para honrar com esses compromissos de curto prazo, senão ela para de funcionar um trimestre, para de gerar receita, a empresa fica paralisada. Terceiro, isso pode demonstrar uma ineficiência da empresa na gestão dos seus estoques, contas a receber e contas a pagar. Então, contas a receber estão aqui, seus estoques estão aqui e existem as contas a pagar, que são os fornecedores, o imposto, obrigação tributária e outros ativos e passivos. Então, eh, essas são as 3 principais causas que eu enxergaria uma geração de caixa negativa, trimestre após trimestre. Nós podemos deduzir daqui, não é um comportamento padrão da empresa gerar caixa negativo, mas é importante nós avaliarmos esse resultado nos próximos trimestres. Então, eh, o que que o eh, o que que a empresa fez para essa linha aqui diminuir? Porque vocês concordam comigo que tem 211 milhões aqui, tem 171 milhões de estoque. Isso, e tem 204 somados aqui, essa conta não está batendo. Então, alguma coisa ela fez com esse dinheiro que deveria entrar aqui e jogou em outro lugar. O que que aconteceu? Houve esse risco sacado. Então, eh, ela precisou, eh, ela precisou pegar 87 milhões de empréstimos que está aqui descrito nessa linha, que é a diferença do quarto tri para o primeiro tri. Eh, ela, ela teria que fazer o seguinte: ela teria que pegar esses 87 milhões e consumir do caixa operacional, que ficaria ainda mais negativo, porque ele era um pagamento para fornecedores. Então, só que o que aconteceu? O que que é esse risco sacado? Ela transformou esse pagamento para fornecedor, pagou o fornecedor, mas ela pagou transformando isso em uma dívida financeira. Então, o que que isso ajudou a empresa no final das contas? O benefício imediato é, ao invés de ela ter os 173 milhões que ela tinha que arcar, eh, de 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 caixa operacional que ela consumiu, ela teria que ela teria que ter 87 milhões a mais a consumir, que era esse pagamento para o fornecedor. Então, ela na verdade, ela aliviou um pouco a geração de caixa negativa,
que ela teria. Então, eh, ela gerou uma situação um pouco melhor de liquidez dentro do trimestre, transformando isso em dívida. E, outra coisa é que a empresa, ela pode pegar esse dinheiro do caixa e usar para necessidades operacionais mais urgentes. Então, o fornecedor, apesar de ser uma linha de cadeia importante dentro de qualquer empresa, ela, talvez o fornecedor seria a última coisa importante a se pagar. Primeiro eu pensaria no estoque e nas vendas. Então, para crescer essas 2 linhas, né. Então, esse é outro benefício que a empresa pode ter ao fazer esse tipo de movimento. Só que existem percas também, tá. O que que é a perca? Bom, isso daqui gera mais dívida. Então, por isso que eu quis mostrar o contrário para vocês. Por quê? Porque, na verdade, a dívida era 0,2 EBITDA, dívida líquida pelo EBITDA, né? E agora ela está 0,4, muito por conta desse acréscimo, ah, desses 87,5 milhões, quase 87,5, né? Então, isso incorre em custo financeiro, em juros ou taxas, e vai acabar impactando lá na linha de despesa financeira. E é justamente essa caixinha que nós estamos vendo aqui, essa tabela. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é que o endividamento total ele aumenta repentinamente. Então, num trimestre, a dívida dobrou da empresa por conta desse movimento. Bom, o que que aconteceu na verdade? Isso aqui foi um mal necessário que a empresa precisou arcar para a geração de caixa não vir ainda pior dentro desse trimestre. Então, pode ser que nós veríamos aqui 173 milhões mais 87 milhões e bater 300 milhões de geração de caixa negativo. E seria ainda pior para a empresa. Então, foi um mal necessário que a empresa fez, né? Ela julgou, ao meu ver, essas duas coisas, dado que a dívida da empresa é muito baixa, ela julgou isso, falou: não, eu acho que vai ser mais interessante nós fazermos esse movimento do que considerarmos essa linha dos fornecedores direto lá do consumo de caixa. Então, o que que onerou tanto o caixa assim, olhando para essa tabela, foi que houve um investimento no estoque muito forte, né? Nós já vimos isso lá em cima, inclusive, nos custos antes do lucro bruto, porque houve um aumento por produtos importados, eh, e também teve um aumento no preço de commodities. Então, um aumento do preço do ouro está influenciando aqui nesse estoque muito, que variou muito para cima, na verdade, né. Ele é negativo e muito por conta disso. Os fornecedores também demandaram muito nesse trimestre. Na verdade, a empresa recebeu 40 milhões no primeiro trimestre e a empresa tinha que desembolsar 211 milhões. E aí teria que desembolsar ainda mais se não fosse essa questão do risco sacado. E as obrigações tributárias também se tornaram um grande vilão aqui. Alguma coisa aconteceu com as questões tributárias e que aumentou muito também, né? 60% de variação para cima. Então, o caixa da empresa foi muito judiado nesse trimestre, foi uma coisa complicada, mas, olhando para o histórico um pouco da empresa, olhando para essa comparação aqui específica, não parece que isso é uma coisa que acontece todos os trimestres. Pareceu que foi exclusivo desse trimestre e cabe a nós, eh, visualizarmos se isso acontece nos próximos trimestres, tá ok? Então gastei um tempo aqui, porque eu acho que isso aqui foi um grande insight que eu vi olhando para o press release. Então é importante olhar, sim, se você já investe na empresa, você já considera a empresa boa e já investe, claro, você precisa acompanhar ela trimestralmente, como nós estamos fazendo aqui. E, inclusive, você pode buscar outras interpretações, talvez por isso você esteja nesse canal, para entender um pouco do resultado e talvez aprender alguma coisa nova. Mas é importante, além do resumo, que é essa apresentação aqui, que é curtinha, ela teve 14 páginas, né? O press release ele vem um pouquinho mais completo, por mais que ele não traga todas as informações que nós gostaríamos, mas
importante, porque só aqui que eu tive essa sacada. Esse slide aqui, ó, ele não foi suficiente para mim, tá? Ele não foi suficiente. Eu falei: "Não, eu preciso entender isso aqui um pouquinho melhor, porque não foi suficiente não". Então, vamos prosseguir aqui, aí vem a questão da evolução, tá, não teve aqui, uma abertura, teve na verdade uma diferença de 4, mas muito pouco, né, principalmente foi loja Life, de 2024 para cá, então a empresa precisa pisar no acelerador para expandir. Hã, aqui a dinâmica do estoque, que nós já explicamos lá atrás, as perspectivas da empresa. Nós já bem sabemos, é muito claro o que eles estão buscando esse ano. A questão da sazonalidade, eles já devem ter executado no segundo trimestre, certamente, pela data que nós estamos gravando este vídeo. E aqui vem a DRE completa, né? Aqui vocês conseguem ter essa dimensão sobre cada parte que nós visualizamos do resultado. Aqui a receita financeira, né? O resultado financeiro já veio pesando um pouquinho mais, né? 30%. Sinal que a Selic está pesando para a empresa, não tem jeito, com as suas dívidas, imagino, sendo marcadas a maioria pela Selic. Acho que isso aqui é o padrão, né? E o lucro líquido veio bem bom, né? Mas eu acho que só teve essa questão do, da geração de caixa e eu acho que é uma coisa que nós precisamos sim avaliar e avaliar bem, avaliar isso muito bem. Então, ok, é isso. Esse é o resultado de Vivara e nós iremos agora para o Fundamentei. O que eu achei da empresa? Cara, vamos considerar o panorama todo da empresa, tá? Vou considerar, claro, nós sempre consideramos isso, a apresentação institucional e a apresentação do trimestre em si. Bom, apesar do trimestre ter vindo com essa questão da geração de caixa um pouco pior, um pouco não, muito pior, não acho que isso demoniza a empresa. Eu acho que nós só precisamos de avaliar este número com atenção na Vivara nos próximos trimestres para entender se isso é uma coisa recorrente. Porque se ela vem com pelo menos mais 4 gerações de caixa negativos, isso é um alerta, porque a empresa pode começar a ter que aumentar muito a sua dívida. Ela vai precisar de pegar dívida com alguém para conseguir, né, honrar com seus custos de curto prazo. Não pode ficar atrasando o salário para seus funcionários, para seus fornecedores, enfim, os custos de curto prazo ninguém gosta, né? Se vai atrasar um aluguel, por mais que o cara seja seu parente, ele não gosta. Então, para a empresa, quanto mais para a empresa, né? E não tem nada de parentesco, são negócios, são essencialmente negócios. Então, o que eu gostei? Gostei que a empresa tem várias formas de ganhar dinheiro. Então, tem a questão do Life crescendo bastante, que é uma coisa muito positiva. A Vivara já é uma marca consolidada para adultos de 30 a mais. Tem a questão dos relógios, tem a questão dos acessórios, dos perfumes. Então, há muito ainda para se trabalhar para a empresa ganhar market share nesses mercados que são pequenininhos, os acessórios, mas continuar ganhando market share dos pequenos, como nós vimos lá na prestação institucional. E a empresa está começando um trabalho de expansão internacional. Talvez ainda está tímido, na apresentação não fala muito sobre essa operação, mas eu acho que as perspectivas de negócio da empresa, elas são muito positivas. É uma empresa muito nova na bolsa ainda, mas é uma empresa que tem um- uma tendência de crescimento, ao meu ver, que poucas empresas apresentam, dado o seu mercado. Empresas, vamos falar empresas boas, tá? Empresas excelentes que já estão consolidadas no mercado. A Vivara ainda tem muito para provar o seu valor. Uma empresa pode crescer ainda muito a sua receita, considerando essa expansão internacional, dado que o mercado internacional também é fragmentado. Então é uma empresa nota 5 com toda certeza. Empresa nota 5 com toda a certeza. Bom, deixa eu dar uma olhada aqui no Free Float 53%, Free Float muito interessante, né? É uma empresa de novo mercado, né? Novo mercado, então só tem ações ordinárias. Não gosto de ver muito essa questão do aqui o Kaufman, né, que é o fundador, com a maioria das ordinárias, natural, né? Tem essa Marina que está com 14% das ordinárias, e tem aqui esse
Kaufman Empreendimentos Imobiliários com 5%, mas 53% eh, de free float, e tag along de 100% é o padrão para todas as empresas de novo mercado. Bom, aqui nós já vimos retorno histórico de 6 anos está em 3%, e, 3% ano contra ano após ano, né, anualmente, mas 16% no total. O retorno histórico, obviamente, vai estar nesse mesmo patamar, né? Uma empresa muito curta, ainda mais em 5 anos deu 33%, né? Eh, Aqui em 5 anos deu quase 6% ao ano. A cotação por lucro aqui é uma cotação um pouco estranha, né? A cotação às vezes está muito acima do lucro líquido. Agora o lucro líquido está acima da cotação. E a empresa, mas no longo prazo, eu acredito que este gráfico ele vai seguir para aquela tendência que nós vemos em grandes empresas, que é a cotação seguir o lucro no longo prazo, né. Eu esperava ver uma coisa mais bagunçada mesmo, imagino que seja uma empresa que tem uma especulação muito forte, né, sobre como ela se comporta. Aqui, um pouco dos gráficos, né, então, uma empresa que já conseguiu quase triplicar a sua receita em 9 anos, nós temos um histórico aqui um pouco mais acima, né, talvez, 2016 é o máximo mesmo. Deixa eu ver, de balanço, 2016 é o mínimo mesmo. Mas empresa que tem aqui um lucro que está crescente, uma margem líquida que é muito variável, mas uma margem líquida muito boa, dívida muito tranquila, não tem nem o que falar, né? Mas não é uma empresa que tem uma geração de caixa tão forte, ó, dá para perceber por isso daqui, né? Ah, e um CAPEX nem é tão forte assim, mas está aumentando, principalmente a partir aqui de 2019, né? 2021, na verdade, com abertura de lojas, né? Não paga muito dividendo assim. Eu acho que é uma empresa, e aqui o fluxo de caixa operacional veio negativo a primeira vez. Então eu acredito que foi uma coisa muito extraordinária desse trimestre. Basta a gente continuar acompanhando. Deixa eu ver se em outros trimestres já veio. Já veio. Não é uma coisa eh, tão incomum assim não, mas já é o segundo trimestre que veio bem negativo, né? Mas geralmente terceiro trimestre, eh, e o quarto ali, ó, e o terceiro, a segundo e terceiro ela gera bastante fluxo de caixa livre, né? Então continuar acompanhando esse indicador com toda certeza para entender sobre a saúde da empresa, mas não diria que é uma coisa tão trivial assim de nós acompanharmos. Achei só interessante deixar isso claro aqui na apresentação. E aqui olhando para o Morningstar, né, lucração trimestral fica muito bizarro, mas lucração aqui que saiu de 0,26 para 3,1, um retorno anual de 32%. Então, absurda essa variação, né? Então na verdade, quem investiu desde 2019, que foi na verdade o seu IPO, teve aqui um retorno anual de 18%, teria no seu retorno, no seu lucro por ação, e a empresa isso considera que é uma empresa que eu considero que gera muito valor para o acionista, e com as perspectivas que ela apresentou de negócio e até mesmo na gestão que ela tem apresentado nas fábricas, nas aberturas de lojas, na gestão dos estoques, são coisas positivas na experiência do cliente. Imagino que esse lucro por ação tende a crescer e tende a crescer muito ainda para frente. Bom, beleza? Eh, cara, eu acho que nós podemos ir para os comentários, né? Para os comentários, pois o comentário. eh, e aqui os comentários, nós vamos voltar com os comentários já aparecendo aqui, escritos nessa caixinha em breve. Ótimo, então vamos lá para o resumo para nós. Deixa eu ver se eu já dei nota. Já dei nota? Dei nota 5, isso mesmo. Então vamos para os comentários deste trimestre. Primeiro, quero falar que eu estou impressionado com os materiais. A apresentação institucional foi fora de série. Gostei muito de entender sobre a história da empresa e sobre as perspectivas que ela pensa
para o futuro, muito organizada a apresentação. Bom, o que aconteceu nesse trimestre? Bom, receita foi impulsionada nesse trimestre, principalmente por conta da abertura insana de lojas Life no ano anterior. Esse canal de vendas está impulsionando e muito os resultados da Vivara à medida que o tempo passa. Então, o Life by Vivara com um bom destaque na receita, na representatividade do lucro e por aí vai. Bom, a margem bruta sofreu um pouquinho, né? Gastei um pouco de tempo no vídeo falando sobre isso, né? Por conta de um aumento em custos de fábrica e os custos de importação que fazem a empresa sofrer hora por outra. Então, esses custos de importação, custo com commodity, é uma coisa que a empresa às vezes sofre um pouquinho por causa disso. Bom, o EBITDA e o lucro vieram muito bons no comparado ao primeiro trimestre, sem muito o que falar. O CAPEX ele veio baixo, a empresa só investiu em melhoria para sua fábrica, ela adquiriu uma máquina e a abertura de lojas foi deixada de lado nesse primeiro trimestre. Até falei, frisei isso algumas vezes no nosso vídeo, que se a empresa não pisar no acelerador com essa abertura, ela não vai conseguir cumprir o guidance proposto, já que ela tem, vamos pegar aqui, vamos arredondar esse número bem para cima, 60 lojas no ano. Ela tem que abrir 20 lojas por trimestre para conseguir alcançar o guidance proposto. Então, a gestão de estoques ela parece estar surtindo efeito. A empresa ela está gastando inclusive com menos fretes. Achei essa linha interessante lá no press release. E, esse aumento de estoques ele está inclusive gerando aumento de vendas lá nos relógios por causa de disponibilidade de estoque. Até imaginei aqui um cenário de uma pessoa que vai comprar uma joia, acaba levando um relógio porque ela gostou muito do relógio e está lá na loja. Então, a gestão dessa operação de estoque está melhorando muito dentro de Vivara. Inclusive, no ano passado, eles já deram uma palhinha na prestação institucional que o NPS aumentou por conta desse aumento de estoque, dessa gestão de estoque que eles estão trabalhando dia após dia. Bom, e aí o sexto, que é o destaque que eu mais gastei tempo na nossa apresentação, com toda certeza, tá? O caixa operacional da empresa não costuma rodar tão negativo assim, mas nesse trimestre veio com uma geração violenta de caixa negativo. Ele foi impulsionado por causa do aumento de estoque, o preço, né, dos produtos importados e aumento no preço dos commodities, leia-se ouro, né? Os fornecedores demandaram muito da empresa nesse trimestre e obrigações tributárias também. Só não foi pior porque ela fez um risco sacado, que impediu que mais de 87 milhões ficassem na geração de caixa negativo. Ao invés disso, eles foram para a linha de empréstimos e isso resultou aí no dobro da dívida no mesmo trimestre, sem qualquer investimento relevante feito. Então, a empresa aumentou a sua dívida sem ter feito qualquer investimento relevante dentro da empresa. Então, se isso continuar, isso é uma coisa para nós avaliarmos trimestre após trimestre, mas o capital de giro dela também é muito monstruoso, né? Então, eh, vamos continuar acompanhando a geração de caixa dela de forma específica, o fluxo de caixa livre, né? Bom, um destaque veio negativo, um destaque que é meio negativo para mim, eu senti uma falta de clareza de como está a operação lá no Panamá. Essa operação foi aberta lá em 2024, no último trimestre, e nós já passamos o primeiro trimestre, vamos caminhar para o segundo, e a empresa não dá muita visibilidade de como está indo os negócios lá. Então, eh, eu também senti falta do NPS, já que eles dão muito enfoque nessa métrica dentro da prestação institucional, e eles não falaram nada disso no relatório do primeiro trimestre, nem na apresentação, nem no press release. Então, não tem muito o que falar, a empresa é excelente, sim, é uma empresa que merece estar onde está no ranking, é uma empresa que merece uma atenção especial do investidor quanto à decisão se vai investir ou não. Lembrando que isso daqui não é uma recomendação, é uma exposição dos resultados de informações relevantes que a empresa disponibiliza lá no seu site de relação com investidores, mas é uma empresa que nós precisamos ficar de olho nessa questão de geração de caixa, porque é uma coisa um pouco tenebrosa, sim, para o investidor, dado aqueles impactos que eu já expliquei no vídeo, né? Então, o que que eu enxerguei de muito positivo na empresa
E para mim os meus olhos brilharam para a Vivara. Bom, primeiro que ela pode abocanhar ainda mais market share, aquele número monstruoso que eu apresentei no resultado, na prestação institucional, ela praticamente ela dobrou o seu market share em 5 anos. Imagina daqui a 5 anos o que ela pode fazer com o market share do Brasil, que é todo fragmentado, desse mercado de joias. Então, isso me chamou muita atenção. Aqui dentro do Brasil ela ainda tem muito para expandir. Ela já está olhando para o exterior, já está com um projeto piloto lá no Panamá, né? E a empresa pode vir a se tornar uma das companhias mais relevantes de joias do mundo. E até comparei aqui com a WEG. Claro, a WEG é uma empresa que está anos-luz na frente de Vivara, até mesmo com o mesmo tempo, né? Engraçado isso, né? Mas será que isso é sonhar demais? Então, é isso que eu gostaria de falar sobre Vivara com vocês. Esse foi os destaques de Vivara no primeiro trimestre de 2025. Acredito que foi um vídeo que nós aprendemos muito juntos, principalmente sobre geração de caixa. Vamos continuar acompanhando isso nos próximos trimestres para Vivara e até o próximo vídeo, onde nós falaremos de uma empresa excelente na bolsa para se investir com toda certeza. E se você gostou desse vídeo, se você ficou até aqui, por favor, se inscreva no canal, dê um joinha pelo trabalho, impulsione o nosso trabalho, compartilhe o nosso trabalho com outras pessoas que você sabe que gostam de ações e gosta de Vivara. E tamo junto, até o próximo vídeo e falou, até mais!